Tarde a todos. Boa tarde a todos. Aqui no. Ele estava dando eco, porque eu conectei com outro e-mail da monitoria para iniciar a gravação. Vou aqui novamente compartilhar minha tela. Vou apenas entrar aqui pelo celular, como não tem ninguém assistindo, para confirmar se está saindo a minha tela. Oi, teste. Oi, teste. Oi, teste. Certinho, gente. Então, vamos iniciar aqui. Hoje nós vamos começar falando sobre os fundamentos da execução e como nós, acredito que a turma da manhã já esgotou os temas, sobre recursos. Então, dado o nosso tempo para a gente poder aprofundar, nós já vamos iniciar as revisões aqui na monitoria acerca da execução. Então, dos fundamentos da execução, seus princípios, as modalidades. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem me enviar uma mensagem. Aqui, primeiramente, nós. Deixa eu ver aqui. Então, aqui apenas mapeando, né, nossa revisão de hoje. Eu dividi em duas partes esses temas iniciais da execução. Então, a revisão de hoje e a revisão da semana que vem. Hoje nós vamos entender um pouco esse conceito de execução, diferenciar as modalidades, como eu falei. Vamos citar aqui os princípios que envolvem a execução e compreender esses primeiros passos desse procedimento executivo. Qual é o procedimento, né, para executar um título, seja um título executivo judicial, né, a partir de uma sentença, seja um título executivo extrajudicial. Também estou aqui com o código, então eu vou abrir com vocês aqui. Nós vamos vendo aqui juntos e, novamente, qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem. Basicamente, a execução é esse instrumento, né? Então, aqui, é esse instrumento que o Estado se vale, né? Ele vai se valer da execução para que o Estado ali satisfaça concretamente esses direitos do credor. Então, vamos supor ali, houve uma sentença procedente, o autor está pleiteando uma indenização, por exemplo, uma indenização ali de 50 mil reais. Houve uma sentença julgando o pedido procedente, e a partir daquele trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso, né, após os 15 dias ali, houve o trânsito em julgado e, consequentemente, ali temos um título executivo judicial, que é a sentença. Então, aquela sentença se torna um título. E o credor, né, que ali no caso era o autor, antes era requerente, agora ele vai se tornar o exequente. Então, ele vai fazer o que com aquele título? Ele vai executar. Antigamente, havia de fato um novo processo. Antigamente era necessário que este credor ele propusesse ali uma nova ação de execução. E com o novo CPC, hoje é mais fácil, é mais acessível, haja vista que é de forma incidental. Então, esse credor, ele com a sentença, que é esse título executivo judicial, ele vai propor o cumprimento de sentença, né? Então, nada mais é que um incidente ali em que ele vai executar os seus direitos que foram ali definidos
nos moldes da sentença prolatada, certo? Então, neste caso aqui, na execução, não tem mais essa discussão de quem tem razão, não tem mais isso. Simplesmente é o cumprimento daquilo que foi decidido, daquilo que foi discutido e decidido pelo magistrado na sentença. Ou, como veremos, quando este credor ele tem um título executivo extrajudicial, nos moldes do artigo 784 do CPC, e a partir dali não há o que se discutir quanto a quem tem razão ou não. Aquilo é um título que será executado em desfavor ao devedor ali, né? Então, essa é a frase-chave ali, né, como eu coloquei, para a gente entender a natureza da execução. Não se discute mais quem tem razão. É uma fase puramente satisfativa. Então, vamos guardar isso daqui, né? É uma fase puramente satisfativa, onde nós vamos satisfazer os direitos que são devidos a esse credor. E o judiciário age como instrumento de concretização do direito já reconhecido. Então, vamos evidenciar isso aqui, porque o direito já foi reconhecido. Não há mais o que se falar em o conhecimento, né? Aquilo do juiz, né, dizer o direito. Não mais. Agora nós já temos o trânsito em julgado. Temos já o direito reconhecido. Então, quando nós entramos nas modalidades, né, da execução, claro que o primeiro ponto que nós temos que observar é quanto ao título. Então, quanto ao título, nós estamos aqui falando de um cumprimento de uma sentença, que é esse, como eu disse, a sentença é esse título judicial, ou nós estamos falando é, de um título executivo extrajudicial, né? Então, assim, nós temos essas duas modalidades, né? Quanto ao título. Então, é, aqui, na verdade, antes de entrar nesse tópico, eu coloquei aqui para a gente entender na linha ali do processo civil, na linha processual, nós precisamos ter bem claro a diferença ali entre essa fase cognitiva, fase de cognição, fase de conhecimento, todos sinônimos que dizem respeito a essa fase em que o juiz vai dizer o direito, vai dizer de quem está certo, quem está errado. Até o momento, as partes alegam suas versões dos fatos, fazem seus pleitos, né, os seus pedidos, e sob os fundamentos alegados, e o juiz é quem vai analisar essas provas quando houver, né, oitiva de testemunha, prova pericial. Então, a partir daí, o juiz vai analisar as provas, ouvir as partes, e aí sim ele vai decidir quem tem razão nessa lide, né, nesse conflito de interesses. Qual que é o resultado da fase de conhecimento? A sentença. E após o trânsito em julgado, após interposição de recurso, se houver, nós temos esse trânsito em julgado, que é o que acontece que não há mais recurso. E a partir do trânsito em julgado, nós temos esse título judicial, título executivo judicial. E nós entraremos, portanto, nessa fase executiva, que é a fase que tem como escopo a satisfação do direito do credor. E nessa ocasião, o Estado ele age de forma concreta, né, ali para. Então, o credor ele vai se valer da tutela jurisdicional a partir desse incidente de cumprimento de sentença, no nosso caso ali da sentença, para poder se fazer valer do seu direito já declarado. Então, o resultado aqui é a satisfação do crédito. Então, nós precisamos ter em mente essas fases do processo: a fase de cognição, de conhecimento, e a fase executiva, certo? Então, é essa diferença que marca toda a sistemática da execução. Na execução, não há espaço para reabrir debates, sobre a existência, a validade do direito, apenas para realizá-lo.
Neste caso, eu dei o exemplo da sentença, né, do título executivo judicial, mas também o credor poderia lhe executar um título executivo extrajudicial, como nós veremos a seguir. Então, como eu estava dizendo, né, já partindo dessa linha de raciocínio, nós temos o cumprimento de sentença, que é a partir de um título judicial, como aqui eu mencionei. Então, aqui é o processo é o mesmo processo de conhecimento, né? Então, aqui nós temos o processo de conhecimento, e a partir dele temos a sentença. E aí a parte credora vai executar no cumprimento de sentença. Então, ele é utilizado, né? O cumprimento de sentença é utilizado quando há sentença condenatória que determina pagamento de valor ou um cumprimento de uma obrigação. Pode ser também, né? Porque quando nós pensamos em execução, muitas vezes nós só pensamos em execução de valores, né? Em penhora também. Mas nós podemos estar aqui falando de uma execução de cumprimento de obrigação, enfim. E, por outro lado, temos a execução autônoma, que ela é embasada pelo título executivo extrajudicial. Então, aqui nós vamos dizer que nós temos tal como um processo novo e independente. Nós temos aqui as modalidades, né, os procedimentos especiais. O mais comum, né? Que quando aqui nós estamos falando de uma execução de um título extrajudicial, né? Execução de título extrajudicial, é um procedimento mais célere, né? Então ele é mais rápido, não tem, né, essa fase de conhecimento, como nós mencionamos. Mas nós temos também outras ações, temos a ação monitória, temos a ação de cobrança, né, também. E esta sim tem suas peculiaridades, suas particularidades, que nós veremos posteriormente, tá? Mas aqui vamos tratar mais da execução embasada no título executivo extrajudicial, para a gente ter mesmo essa diferenciação. Então, quando nós estamos aqui falando do cumprimento de sentença, temos o título executivo judicial. A partir do trânsito em julgado, aquela sentença pode ser executada, pode ser cumprida, na realidade, cumprida pelo credor. Ele vai se valer de seu direito a partir do incidente, que é o cumprimento de sentença. Então, é como se fosse uns autos assim apartados, mas de forma interligada ao processo principal. Então, não há o que se falar em um novo processo. Estamos aqui falando de um incidente. E a execução, aqui também podemos tratar de um título executivo extrajudicial, em que, dentro do artigo 784, que nós vamos ler aqui juntos, se aquele título é um título executivo extrajudicial, o credor pode se valer de seu direito a partir de uma execução autônoma também. Então, vamos abrir aqui juntos o artigo 784, que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Então, o CPC diz o seguinte, olha. Olha, o 783 diz o seguinte: a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Então, aqui os requisitos, né? Que para cobrança de crédito, a execução deve ser embasada em um título de obrigação certa, líquida e exigível. E aí o 784 que vai falar do título executivo extrajudicial. São títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, duplicata, debênture, o cheque. Temos aqui diversos incisos, né? Então, escritura pública, e o mais comum, né, em processos assim, é este aqui que eu coloquei, né? O documento particular assinado por duas testemunhas. Então, isso aqui, vocês, é o mais comum que sempre nós vemos, né? Quando nós vamos assinar por exemplo, um contrato,
quando nós vamos assinar algum termo de acordo, é, a gente sempre vê, né, assinado por duas testemunhas, justamente por conta disso. Porque com a assinatura de duas testemunhas, este documento particular, ele se torna um título executivo extrajudicial, né? Então, aqui nós temos vários exemplos, né? Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública, etc. Contrato garantido por hipoteca, penhor, contrato de seguro de vida em caso de morte. São diversos exemplos, né? E aqui um ponto muito interessante também para a gente falar é o parágrafo 4º, olha que bacana. Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Então, este parágrafo 4º foi incluído pela Lei 14.620 de 2023. Então, na prática, né, quem faz estágio nessa área pode verificar que muitas vezes os documentos assinados via eletrônica, eles podem dispensar a assinatura de duas testemunhas e ainda assim é enquadrado o sendo o título executivo extrajudicial, certo? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Uhum. Certo, então vamos seguir. Então, nesse caso aqui, nós já falamos quanto à modalidade, estamos falando das modalidades, certo? Então, primeiro, quanto ao título. E agora, quanto à obrigação, né? Aqui é muito interessante que é aquilo que eu falei. Muitas vezes nós achamos que é apenas pagamento de valores, indenização, etc. Mas também podemos falar de uma obrigação de fazer, por exemplo. Então, temos aqui, quanto à obrigação, que é o mais comum, a execução para pagamento de quantia. Então, a partir dessa, nós vamos falar aqui também do procedimento, né? O executado ele vai ser ali intimado para pagamento voluntário. Se não houver, já pode haver a penhora ali, geralmente a penhora online, via Sisbajude. Então, é o mais comum, a execução para pagamento de quantia. Depois, nós temos também a execução de obrigação de fazer. Então, por exemplo, na sentença, naquele título, é, aquele título judicial, nós temos uma sentença que determina que o executado deverá construir um muro, por exemplo, sob pena de incidência de multa, de juros moratórios. Então, a execução vai ser de uma obrigação de fazer. Ou também temos uma execução de obrigação de não fazer, né? Se nós temos a obrigação de fazer, temos a execução de obrigação de não fazer. Então, por exemplo, não. Enfim, não me veio nenhum exemplo em mente agora, mas na mesma medida que nós temos a execução de obrigação de fazer, temos também a execução de obrigação de não fazer. E também, por fim, temos a execução de entrega da coisa. Então, por exemplo, ah, alguma compra e venda, né, em que não houve a tradição, né, não houve a entrega daquele produto. Pode ser que a execução seja de obrigação de entregar coisa. E aqui está previsto no artigo 806 e seguintes. Depois vocês podem dar uma olhadinha. Que vai tratar justamente dessas modalidades, né, de execução. Então tá aqui, olha, o devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para que, em 15 dias, satisfaça a obrigação. Vou só confirmar aqui que está tudo certinho. Certo.
colocar meu carregador aqui, que o notebook tá com bateria. Certo, então vamos continuar aqui. Falamos das modalidades, né, dessa execução, falamos a modalidade ali quanto à obrigação, né, quanto ao título. E agora, vamos para o próximo slide, nós vamos falar um pouco sobre os princípios, né, que provavelmente vocês já viram em aula bastante, né, todos esses princípios. Então, aqui, salvo engano, são 3 partes aqui que nós vamos tratar dos princípios. Vamos lá. Primeiro princípio aqui na minha ordem, né? Nulla executio sine titulo. Então, não há execução sem título. O título, ele é ali um pressuposto. Então, seja um título judicial, seja um título extrajudicial, mas não existe execução sem um título. Isso visando a proteção ali mesmo das partes, e também a garantia, né? A garantia de que aquela sentença será cumprida, né? É necessário um documento que comprove a decisão daquele magistrado ou a assinatura das partes, então é necessário um título. Ele é um requisito essencial e insuprível. Sem ele, o processo é inválido. Então, se o credor perder o título, a execução será extinta, certo? Então, a parte de documentos aqui, sobretudo no que tange à execução de um título extrajudicial, por exemplo, é, a primeira coisa que o juiz vai olhar ali é o documento. Então, ele vai olhar e se trata, é um documento assinado por 2 testemunhas, ele é realmente um título executivo extrajudicial, é, tem um título, porque senão a gente pode alegar qualquer coisa, né? Então é isso, se o credor perder o título, não houver esse título, a execução será extinta. Depois, o princípio da patrimonialidade. Então, aqui nós estamos falando de o direito civil, né? O direito civil com caráter privado. Estamos aqui protegendo o patrimônio também, né? Nós estamos protegendo e garantindo o patrimônio, porque aqui a resposta é com os bens também, né? Além desse ponto de que aqui não há prisão, na pior das hipóteses, nós teremos aqui uma execução frustrada, mas nunca a pessoa, por exemplo, vai ser presa por conta de estar devendo, né? Então, por isso que acho que é por isso que muita gente deve, porque realmente não tem muito o que fazer. Não, a resposta sempre será com o patrimônio, com os bens daquele executado. O devedor responde com o seu próprio patrimônio, nunca com sua liberdade pessoal. Aí, assim, qual que é a única exceção que nós temos, que a gente escuta desde o começo, que a gente entra na faculdade, que é a única exceção a essa regra, que é a prisão civil por inadimplemento de alimentos, né? Então, aqui nós, posteriormente também, vamos falar sobre esse procedimento especial, né? Seja o da penhora ou o da prisão, mas é a única exceção a essa regra, a esse princípio de patrimonialidade, certo? Então, aqui o direito civil protege, sobretudo, ao patrimônio do credor, e a resposta sempre será com os bens, nunca com sua liberdade.
Depois, o desfecho único. Qual que é o desfecho único, o escopo principal ali? É a satisfação do crédito. Então, o objetivo é realizar o direito do credor, não punir o devedor, ou reabrir debate sobre a existência ou não do direito. Aqui, como eu disse, repeti várias vezes, não estamos falando de rediscussão daquela matéria, não estamos aqui, o juiz não vai ver quem está certo, quem está errado. Apenas o objetivo aqui é a satisfação do crédito. Então, nós temos ali um título que declara que o credor tem um direito e este direito está sendo executado. E a resposta, como em união com o princípio anterior, será com os bens, com o patrimônio, certo? Só um minutinho, gente. Aqui, a parte 2, continuando os princípios, né? O princípio da disponibilidade. Vamos abrir aqui esse dispositivo no CPC? O 775. Então, aqui, a execução, aqui nós estamos falando da disponibilidade desta execução. Que quer dizer o que esse princípio? O credor, ele pode desistir dessa execução a qualquer momento. Então, da mesma forma que pode haver um acordo entre as partes, e as partes podem abrir mão da execução, o credor, o exequente ali, pode um dia acordar e falar assim: eu não quero mais executar, então é um direito disponível, né? Nós estamos falando aqui de direitos privados. Então, o credor pode desistir. Nós só temos um porém aqui, uma atenção que eu coloquei. Se já houver essa defesa apresentada, se, por exemplo, o devedor e o executado, ele é intimado acerca deste crédito, né? Aliás, deste débito, e ali ele apresenta a defesa, aí depende da sua concordância. Pode ser que ele queira levar até o final ali, haja vista todo o mover ali do Poder Judiciário, enfim. Então, vamos ler aqui esse dispositivo. O 775 vai dizer o seguinte: o exequente tem o direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva. Então, assim, o que seria de apenas alguma medida executiva? Vamos supor que ele pleiteou ali a implementação de uma ferramenta. Ele pleiteou ao juízo, eu quero a implementação da ferramenta Sesbajude. Ele pode desistir, ele pode falar, não, ele pode desistir, né, desse pedido. Ou outro exemplo seria, ele está executando 3 títulos, ele pode desistir de 2 e ficar com apenas um. Ele tem essa liberdade, certo? E aí, aqui, ó, na desistência, observar-se-á o seguinte: serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios, certo? Então, todas as impugnações e embargos que versarem apenas sobre as questões processuais, se o exequente paga as custas e honorários, ok, serão extintos. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Então, vamos guardar isso. Regra, disponibilidade, credor pode desistir da execução a qualquer momento. Exceção, se houver defesa, depende da concordância do devedor, tá? Então, vamos lá. Princípio da utilidade. Vamos abrir aqui o dispositivo 836. Então, vejam só, o outro 836 aqui, ele é um exemplo. Opa! Ele é um exemplo desse princípio da utilidade, né? Então,
toda medida ali implementada na execução, ela deve gerar um resultado útil. Deve, porque assim, por exemplo, se nós requeremos ali no processo, na execução, uma penhora de um valor ínfimo, um valor extremamente baixo, que não vai gerar ali um resultado útil, não faz sentido, não atende a esse princípio da utilidade. Então, aqui o artigo 836 ele vai dizer o seguinte: não se levará a efeito de penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Vamos supor o seguinte exemplo: a gente pede ali uma penhora no estabelecimento de uma empresa que está devendo, e esse oficial de justiça, o oficial de justiça que lá vai fazer a diligência, ele encontra alguns equipamentos que a serem penhorados, alguns itens naquele estabelecimento que, ou sei lá, encontra alguma coisa, um material que pode ser penhorado. Se vamos supor, aliás, o débito ali, a dívida, vamos supor que é R$ 1 milhão. E aquela penhora vai ensejar ali uma satisfação de, sei lá, R$ 5.000 ou até menos. Não faz sentido, não vai gerar um resultado útil ao processo, né? Ali vamos supor que, ó, se for pensar R$ 1 milhão, só as custas processuais ali daquela execução, que olha, nós não somos da matemática, mas assim, já iria, seria o valor das custas processuais, né? Então, não faz sentido, não iria gerar um resultado útil e, portanto, não atende ao princípio da utilidade. Esse artigo 836 é um exemplo deste princípio da utilidade, certo? Depois, o princípio da menor onerosidade. É aquilo que nós falamos, né? Não é uma punição, não é uma sanção no sentido de punir mesmo aquele executado. Não. A intenção é, de fato, garantir o direito ao credor. Vou riscando aqui os que a gente já conversou. Estamos aqui, né? Então, aqui o objetivo é, de fato, garantir o direito que o credor possui. A execução não é vingança e, portanto, ela deve ser a menos gravosa possível. Nós vamos falar aqui posteriormente também da penhora voluntária. Pode ocorrer, né? Isso acontece muito na prática, né? O executado ali, ele se manifesta nos autos, ele indica bens. Bom, isso é muito difícil, mas o que acontece muito na prática, talvez propor um acordo, falar, olha, eu não consigo pagar esse valor à vista, mas eu consigo pagar em tantas vezes. Então, isso o devedor pode indicar ali essas alternativas. É o princípio da menor onerosidade. No entanto, existe uma ordem, uma hierarquia ali entre as medidas a serem implementadas. Isso na prática é muito comum também. É, então, a prioridade é a penhora em dinheiro. Então, primeiro ali nós vamos executar a partir da ferramenta Sesbajude, que bloqueia valores em conta. Depois, penhora veicular. E aí vamos agravando a situação. Mas começa menos gravosa, menos onerosa, aí vai aumentando, né? A, a gravidade ali das medidas implementadas. Então, é isso. Vamos ver esse dispositivo aqui, 805. Ele vai dizer o seguinte: olha só. Quando por vários meios o exequente puder promover execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso. Então, aqui, ops,
Então, é o meio menos gravoso. Vou destacar isso daqui. E também é o que está aqui neste artigo, que vocês podem anotar depois. É justamente isso. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso. Quero encontrar aqui um outro dispositivo. Outro ponto interessante é sobre a prescrição, né? Em quanto tempo prescreve a cobrança, né, desses títulos? Há 5 anos. Então, a prescrição é em 5 anos que ocorre a prescrição, certo? Ao executado, olha, esse é o parágrafo único do 805, tá? Que nós acabamos de ler. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Então, por exemplo, o juiz aceitou ali o pedido do exequente, determinou ali a penhora em residência, por exemplo, ou o juiz deferiu ali uma penhora salarial, que isso, o salário em regra ele é impenhorável, mas há um entendimento de uma relativização, né, que parte do salário, se for penhorada, não vai afetar a subsistência ali do executado, pode acontecer. Ele pode chegar, se manifestar no processo e falar assim: olha, eu tenho outra alternativa que vai ser menos onerosa para mim. Então, ele deve indicar alternativas quando for o caso. Então, aqui, continuando os princípios. É, nós temos aqui o princípio do contraditório, né? Isso aqui é muito importante, porque é uma garantia constitucional mesmo, né? Esse princípio ele está abarcado aí em todas as áreas mesmo do direito, por conta de ser essa garantia constitucional do devido processo legal. Então, nós temos aqui as hipóteses de defesa. Esse ponto aqui que eu quero destacar com vocês. Porque quais são as defesas possíveis para cada uma dessas situações? Nós vamos ter aqui duas situações. Vou anotar. Então, nós temos primeiro o cumprimento de sentença, que é do título executivo judicial, e nós temos a execução autônoma. E para cada uma desses títulos, nós temos a defesa possível. No caso do cumprimento de sentença, teremos aqui a impugnação, impugnação ao cumprimento de sentença. Então, ali a parte, né, executada, o executado pode impugnar e dizer, às vezes, não ali sobre os fatos ali que dizem respeito às matérias ali, né, ao fundo mesmo ali da questão, mas sim as questões processuais, muitas vezes. Olha, vai mostrar assim, olha, na verdade o que ficou definido na sentença não foi 1 milhão, mas sim 800 mil, sei lá. Então, é a partir da impugnação ao cumprimento de sentença. Já na execução autônoma, nós teremos aqui os embargos à execução. Então, teremos aqui os embargos à execução, que tem esse mesmo efeito de garantir o contraditório. Então, para cada situação, cada tipo de modalidade de execução, nós temos a defesa, a respectiva defesa. Depois, boa-fé e lealdade processual. Então, aqui nós temos também, entra também no caso a litigância de má-fé. Vamos ver aqui esse artigo 774. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui é a litigância de má-fé, né?
Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva, ou seja, quando a parte faz algo ou deixa de fazer algo, do executado que fraude à execução, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, que conta mentira, que esconde patrimônio, né? Se isso é comprovado ali naquele processo, obviamente ali cabe essa multa de 20%. Então, continuando, né? Ele dificulta ou embaraça a realização da penhora. Vamos supor um caso que eu já vi no estágio. A parte executada era uma empresa, e o sócio, vejam só, a penhora foi determinada no estabelecimento dessa empresa. E chegando lá, o oficial de justiça se deparou com uma pessoa que atendeu ao portão, se identificou com o respectivo nome, e assim, pasmem, era o próprio sócio da empresa que estava ali falando: não, eu não conheço essa empresa, não sei quem é, ela já fechou faz muito tempo. Mas na realidade era o próprio sócio da empresa que estava se ocultando. Neste caso ali, a gente até poderia pensar no incidente de desconsideração, mas assim, estamos aqui falando desses atos atentatórios à justiça, né? Então, esse executado que resiste injustificadamente às ordens judiciais, se esse executado intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, não exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Então, a multa pode ser, aqui fala, não superior a 20% do valor atualizado do débito. Então, isso aqui é importante. Quando a gente vê aqui, por exemplo, uma sanção, é multa, 20%. 20% do quê? Do valor da causa, do valor do débito, neste caso aqui, do valor do débito atualizado, este débito que está sendo executado, tá? Então, aqui nós temos os conceitos, né? Temos a fraude e execução, que é quando a venda de bem penhorado resulta em ato ineficaz. Então, se a pessoa, no curso do processo, vende, por exemplo, esse exemplo que tem aqui, o devedor vende uma casa que já foi penhorada, né? Esse comprador, ele vai perder o bem, porque esse ônus ali na matrícula foi gravado antes, né? Então, assim, essa é uma típica fraude à execução, que acontece muito, né? Depois, por fim, o princípio da autonomia. Então, a execução, ela tem essas regras próprias, ela é independente das regras do processo de conhecimento. Então, embora mantenha os princípios constitucionais básicos, ela tem suas peculiaridades e seus procedimentos autônomos, certo? Então, aqui eu acho que vai dar tempo certinho. Nós só temos mais 2 slides. Aqui nós temos uma linha que mostra aqui, ilustra para a gente o procedimento da execução, né? Então, qual é, então, esse procedimento que nós mencionamos aqui, o procedimento da execução? Aqui nós estamos falando apenas da fase inicial. Então, nós temos aqui a petição inicial, teremos a petição inicial. Neste caso, não tem produção de provas, não tem audiência de conciliação. Por quê? Porque não é fase de cognição, de conhecimento. Não é isso. Não vamos discutir quem tem direito ou não. Na petição inicial, eu vou apenas demonstrar ali o meu título e o devedor será citado. Então, aqui nós vamos falar da citação e intimação. Citado para comparecer na ação, mas intimado para pagamento voluntário, tá? Então, ele tem aqui o prazo de 3 dias para pagar, certo?
Só vamos confirmar esse prazo aqui, que eu acredito que esteja errado. Mas, de qualquer modo, se ele pagou, este processo é extinto. Se ele não pagou dentro do prazo, penhora sobre ele, basicamente. Ele é citado para comparecer no processo e intimado para pagamento voluntário. Se esse pagamento voluntário não ocorre, penhora para ele. Podemos já pedir de cara ali a implementação da ferramenta Sisbajude, em que serão bloqueadas as contas desse executado. E ele terá ali esse prazo de 15 dias. Por isso que eu disse que acho que esse prazo aqui está errado. Porque ele tem 15 dias para pagar ou oferecer ali sua defesa, né? Então, aqui nós estamos falando da defesa. Então, ele tem o prazo ali de 15 dias para pagamento voluntário ou para apresentar a defesa ou também ali garantir o juízo. Ele pode aqui falar, nós estamos aqui falando dos tipos de penhora, né? Então, ele pode também apresentar ali algum bem para ser, penhorado. Então, se ele está inerte, se inicia a fase de constrição patrimonial, tá? E agora, vamos diferenciar aqui a penhora voluntária e a penhora involuntária. A penhora voluntária, mais difícil de acontecer, obviamente, mas neste caso, o próprio devedor vai indicar os bens que serão penhorados. Então, por exemplo, ele pode dizer: olha só, eu tenho esse carro aqui. Serve para quitar a dívida? Pode ser? E aí ele vai apresentar este carro e sendo suficiente para suprir o débito, ele vai, de forma voluntária, apresentar esses bens ou este bem a ser penhorado. Ou também naquele caso que eu falei, né? Muitas vezes o exequente quer executar alguma coisa e o executado vai lá e fala assim: olha, eu tenho um método menos oneroso para mim. Ou vamos fazer um acordo, né? Então, é essa penhora voluntária. E temos, por outro lado, a penhora involuntária. É autoexplicativo, mas é bom que a gente entenda, né? Então, neste caso, não há a colaboração do devedor. Então, aqui a gente pode escrever assim, sem colaboração. A letra fica péssima, né? Sem colaboração. E aqui, com colaboração. Tá? Então, sem colaboração, a penhora é involuntária. Então, se o oficial de justiça, por exemplo, pode ir lá e penhorar bens, ou Sisbajude, Renajude, nós temos diversas ferramentas, né? Isso é muito da prática, temos várias ferramentas, fazer pesquisa de imóveis, enfim. E depois nós temos também o arresto, que é uma medida excepcional, mas que pode acontecer. Ele ocorre, ele é muito importante. Ele está aqui, inclusive, eu vou abrir com vocês o artigo 301 e 830 do CPC. Vamos abrir o 301 primeiro. O 301, ele vai dizer o seguinte, ó. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, rolamento de bens. Então, aqui está na parte de tutela de urgência, né? Por conta de que o arresto, ele efetiva mesmo, né? Essa tutela de urgência de natureza cautelar. Então, é assim, vamos supor que a pessoa está se desfazendo dos seus bens. Eu sei que ela tem bens, mas ela está se desfazendo de todos eles. Eu vou falar para o juiz,
ô juiz, olha, por favor, vamos ali penhorar antes de qualquer coisa, para garantir a satisfação do meu direito. Então, se a gente prova que o devedor está se ocultando, se ele tenta fraudar credores, ou se ele não é encontrado, nós podemos pedir o arresto, como uma medida cautelar de urgência. Então, ele é uma medida ali de apreensão provisória de bens e, posteriormente, pode virar uma penhora definitiva, certo? Então, ele, a princípio, é uma tutela de urgência ali cautelar. Eu vou pedir esse direito antes, pelos motivos alegados, né? Probabilidade do direito, enfim. Perigo de dano, qual que é o perigo aqui? Eu acabar ficando sem meu direito garantido e, posteriormente, esse direito é convertido em penhora, tá? E qual que é o outro artigo 830? Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastarem para garantir a execução. Então, aqui está falando do arresto, né? Ah, e confirmando aqui esse prazo que eu mencionei que eu estava em dúvida, está certinho, tá? É o artigo 829. Vou colocar aqui para vocês. 829 CPC. Esse aqui falando dos 3 dias, tá? Ficou bagunçado, mas vocês vão entender. 3 dias. Tá ali no 829, tá? É isso mesmo. E aqui falando do arresto, é... Então, o executado será citado para pagar a dívida em 3 dias. E aqui o 830, que é o que a gente falou, né? Se o oficial de justiça não encontrar o executado, vai arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastarem para garantir a execução. Certo? Este é o arresto. E por fim, vamos ver essas perguntinhas aqui que vão servir para fixar o nosso conteúdo. Certo? Pode existir execução sem título? Então, nós já vimos que não. O título ele é um requisito essencial e é um pressuposto, tá? Sem título, o processo é inválido desde o início. Esse está relacionado ao nosso princípio da nula executio sine título. Não existe execução sem título, certo? Depois, qual a diferença entre impugnação e embargos? Isso aqui é importantíssimo, são os tipos de defesa, né? Está relacionado ao contraditório, que é o que a gente conversou. Defesa. Então, é a garantia do contraditório. Então, se nós temos o cumprimento de sentença, estamos falando de uma impugnação ao cumprimento de sentença. E se estamos falando de uma execução de título executivo extrajudicial, estamos aqui falando de embargos à execução, tá? Então, tá aqui, impugnação no cumprimento de sentença e os embargos na execução autônoma, certo? 3, o devedor pode escolher como pagar, sim, parcialmente, né? Porque na penhora voluntária ele pode indicar quais bens penhorar, mas também pode pagar diretamente em 3 dias após a citação. Pessoal, por hoje é isso. E na próxima aula, nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa, propriamente ditos, sobre a impugnação, os embargos e as defesas específicas de cada modalidade. Vamos falar disso. Depois, também nas próximas, nós vamos falar dos procedimentos especiais, ação monitória, ação de cobrança, a prisão civil, né, que é, no caso, a execução ali de alimentos. Então, nós temos outros temas para tratar e também de acordo com o que vocês estão aprendendo em sala. Certo, gente? É isso. Deixa eu sair aqui.
Coloco para sair do slide, ele não. Muito bem, consegui sair. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Podem me enviar uma mensagem. Espero que essas revisões estejam ajudando a vocês. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.